Bem, depois de conseguir gravar alguns dados dentro do banco de dados, o próximo passo é recuperar essas informações, e a recuperação de informações aqui dentro do Real-Time Database, ela é um pouco diferente do que se costuma fazer em um banco de dados, ou pelo menos do que se vocês deviam estar acostumados a fazer, por exemplo, usando Web Services ou usando SQLite, porque essa recuperação é feita com o conceito de listeners. No Firebase, por ser um real-time database, você tem que se registrar para receber a atualização de uma determinada informação, e esse registro pode acabar sendo feito de mais de uma maneira, basicamente porque você pode precisar de uma informação, da atualização de uma informação apenas uma vez, quando está consultando, por exemplo, alguma informação, ou você pode, consultando diretamente, quer dizer, você tem uma pesquisa por nome ou por código, algo assim, ou você pode precisar constantemente receber as atualizações daquela informação. Se você está só consultando, por exemplo, num caso como o nosso aqui, uma disciplina, um aluno, ou algo assim dentro de um sistema acadêmico, pode ser que você precise consultar diretamente uma informação e receber aquela resposta no momento e não precisar mais se preocupar com isso, a não ser quando você vai consultar novamente. Quando você está, por outro lado, mantendo o score de um game, de um jogo, ou mantendo alguma informação que seja mais constante, não só score, mas talvez cotações, ou talvez uma localização, algo assim, pode ser que seja interessante você ter um listener ligado o tempo todo. E esse listener, o listener segue um design pattern de inversion of control. Você vai ter sempre um método que vai ser acionado pelo listener quando ocorrer alguma modificação. Como vocês lembram, aqui na estrutura do Firebase, aqueles flashes, aquelas piscadas em amarelo, vermelho e verde, mostram uma mensagem sendo enviada para os clientes que estão conectados aqui com o listener. Na realidade, o fato de piscar aqui mostra que há uma necessidade de uma mensagem. Evidentemente, o Firebase vai executar isso quando tiver um listener realmente conectado naquele canal, conectado naquele nó em particular. Mas é o fato de que quando você faz alguma alteração, essas mensagens podem ser propagadas. Então você recebe a resposta, recebe ela. Nós já vimos como o Firebase consegue ser basicamente bastante ágil para executar essas informações. Então você consegue receber a resposta e programar o seu aplicativo, a sua app, para que ela reaja dessa forma. É claro que você tem que ter uma estratégia já criada para que esse listener, uma vez que recebe a informação, faça alguma coisa com ela. Mostre na tela, ou coloque em uma sync task, ou atualize algum campo global que está sendo usado dentro do seu sistema. Se você por acaso tiver isso em programação concorrente, é muito bom você pensar em isolar essas threads, mas de uma forma ou de outra você pode tratar dessa forma. Eu vou comentar esse bloco de código aqui, porque nós já gravamos disciplina suficiente aqui dentro. O que nós vamos fazer agora é consultar algumas disciplinas. E uma primeira disciplina que a gente pode consultar, a gente percebe aqui, levando em conta aquele conceito que é um key value, que nós temos uma disciplina com o código 001, por exemplo, e isso aqui é um nó, em particular, dentro do nó disciplinas. Então está trabalhando com um ramo aqui, que é o 001, que tem um agregado de informações dentro, que não por acaso é muito parecido com o nosso modelo que nós temos aqui, muito parecido não, ele foi baseado no nosso modelo que nós criamos, e que pode se encaixar diretamente ali dentro, e que é acessado através da chave 001, que é uma string, ou que foi cadastrada como tal. Tudo aqui dentro se baseia em um conceito de Database References, então eu vou criar um novo Database Reference, chamado busca código, por exemplo, que vai ser igual. Eu já tenho uma reference criada para as disciplinas, então posso usar essas disciplinas ref, e eu vou pegar aqui basicamente a child, que é o 001. Essa string 001 pode vir de uma caixa de diálogo que você permitiu que o usuário acessasse, ou de uma lista de disciplinas
onde você pode buscar essa chave, esse código ali dentro. Você pode buscar isso em vários locais, mas estou colocando de forma programática aqui para simplificar um pouquinho. Uma vez que eu tenha isso, então eu posso adicionar um listener a esse busca-código. O busca-código, ele tem um método que é um add. E esse listener tem dois principais listeners que nós temos que trabalhar, que nós vamos trabalhar aqui. É o Add Value Event Listener, que é o convencional e que vai manter um listener funcionando por todo o tempo desse aplicativo, ou, na realidade, você vai manter um listener funcionando até que você remova esse listener desse objeto em particular. Você pode remover isso depois. Mas esse listener se mantém executando e se mantém recebendo atualizações lá do Firebase, lá do Real-Time Database. E nós temos um outro listener, que é o Listener for Single Value Event, que vai funcionar uma vez só e vai ser descartado e vai deixar de executar. Esse aqui é o listener que nós queremos nesse momento em particular, porque eu só quero realmente consultar uma vez a informação, possivelmente printar em tela, colocar em tela, executar alguma operação com ela, mas eu não preciso dessa informação além disso. Vou usar então esse listener para o Single Value Event e ambos recebem um Value Event Listener, que é o listener que vai, então, é uma classe que você declara como listener. Na realidade, é uma classe que implementa a interface Value Event Listener. Você implementa essa classe, depois adiciona ele. Você pode criar essa classe de uma forma, criando realmente a classe, herdando, até pode criar dentro do mesmo arquivo mainActivity.java, uma classe não pública daí, né? Ou pode criar uma classe anônima, dar um new direto ali dentro. Como eu vou usar e descartar isso daqui logo em seguida, esse parece ser o caso aqui. Se você precisar mais tarde remover o listener, pode ser interessante que você instancie a classe, tem um ponteiro para ela, para depois remover esse listener em particular, porque você pode ter vários listeners colocados, isso depende da construção do seu objeto. Isso precisa da referência depois para isso. Então, add listener for single value event. E aqui eu tenho que colocar um event listener, então vou dar um new aqui, um new value event listener, já completa para mim, vou dar um enter e ele já coloca o código para mim dos dois métodos necessários que eu tenho para tratar. Eu tenho um método que é o onCancelled, que se por acaso houve algum erro no meu banco de dados, evidentemente isso pode acontecer. Quando se trata de assuntos que envolvem possível acesso à rede, possível acesso concorrente, caches que podem não estar lá, comunicação que você não fez ainda, coisa assim, não é nada mal você pensar, pelo menos numa hipótese de erro, nem que seja para você colocar uma mensagem para o usuário de sinto muito, mas a informação não está disponível nesse momento, ou coisa assim. No onDataChange, é o método que é chamado quando o Firebase percebe que esse dado foi alterado lá, ou na primeira vez que você executa, que você coloca esse listener no ar. Na primeira vez que você executa esse listener no ar, na realidade o próprio Firebase não sabe se o seu dado foi alterado ou não, porque você não tem um cache local para isso, provavelmente, né? Então o que ele faz é, ok, já que não é um cache local, estou descarregando um cache local, então ele torna disponível um snapshot dos dados, esse data snapshot aqui. E você pode daí usar esse data snapshot para buscar as informações. Nesse caso aqui, eu só vou usar o data snapshot para mostrar essa mensagem, o nosso system out println, aqui é o log, né, que a gente pode ver aqui dentro, para a gente ver o que tem aqui dentro e depois tentar talvez converter esse data snapshot em alguma coisa que seja mais fácil de ser manipulada aqui no programa. Então o nosso println na realidade é o log.i. O log.i ele tem a tag e a mensagem, e aqui na tag eu vou colocar, por exemplo, bd1, para ficar mais fácil buscar ela ali dentro do logcat. Tem um monte de mensagens que aparecem, né? E aqui do lado que eu vou fazer, vou colocar uma string, mas eu tenho esse data snapshot, e tem um value nele, .getValue. Tem várias assinaturas para esse value aqui, vocês podem perceber. E eu vou usar o bom e velho método toString. A grande vantagem da cadeia de hierarquia de objetos em Java é que todo mundo herda de object, e object tem toString. Então, todo mundo, em Java, tudo vira string. Vamos executar esse código aqui e ver se ele roda.
E eu vou ter que ver isso aqui no logcat. E eu tenho BD1 que eu coloquei, né? BD1. E veio aqui a minha mensagem. Então, o que eu mandei salvar aqui foi... Eu só peguei date snapshot e usei um get-value. Estão percebendo aqui que o value veio basicamente o meu objeto, o meu objeto disciplina model, no formato de um JSON, um pequeno JSON aqui. Talvez não tenha todas as aspas necessárias, mas basicamente, na realidade, o método toString não tem obrigação de mostrar exatamente o conteúdo do objeto, né? É uma abstração que o programador coloca. Mas eu estou vendo que tem todas as informações que eu preciso aqui dentro. Isso quer dizer que eu posso também usar isso de outras formas. Então, o método getValue, então, dateSnapshot.getValue, ele tem uma opção aqui onde eu passo uma classe com uma classe tipada para ele. Eu passo a classe com uma classe de exemplo. Então, eu vou usar isso, e aqui dentro, a classe que eu quero passar como exemplo é a minha disciplina model, né? Disciplina model.class, para passar a definição toda. E agora o dateSnapshot, ele passa a retornar uma instância dessa disciplina model. O que ele vai fazer é tentar converter os dados que ele tem, que a gente está vendo aqui, que são os dados realmente compatíveis com a disciplina model. Então eu coloco a disciplina model aqui. Disciplina model disk1, por exemplo. Igual dateSnapshot, e agora eu posso mostrar lá no log.i. Eu vou usar a mesma tag para ficar um pouco mais fácil aqui, o BD1, essa tag. E aqui eu vou usar esse objeto mesmo que eu tinha criado, que é o disk1.get, por exemplo, o título da disciplina, o título da rede de computadores, né? O título aqui. E mostra que eu posso analisar esse objeto, fazer a introspecção nele, buscar as informações como se fosse um objeto real de disciplina model, desde que ele se adeque a esse modelo que foi passado aqui, né? Tem um template, no disciplina model, os campos são os mesmos nomes, tem o setGet, ele consegue fazer isso. Vamos rodar aqui e ver como é que ele vai executar. Gradle build, launching. E sim, ele conseguiu rodar. Então aqui eu tenho a visão completa do que é o meu objeto que foi retornado. E finalmente daí aqui o nome, em particular, da propriedade título que está aqui, que é a rede de computadores realmente. Então eu consegui colocar isso no ar de forma adequada. Essa é uma consulta bem específica, né? Então eu especifico exatamente qual que é o child aqui. Quando está usando chaves que são de alguma forma verdadeiras, isso aqui pode ser útil, 001, 002, 003. Quando você tem essas chaves que são chaves surrogated keys, são chaves que são aleatórias, isso começa a ficar um pouquinho mais complicado, evidentemente. Mas ainda assim pode ser útil, porque você pode ter uma lista das disciplinas, ou dos alunos, ou do objeto que seja, para você manipular. E nessa lista você tem a chave disponível aqui dentro, você pode buscar de forma adequada. Independente disso, muitos objetos que são criados dentro desse tipo de formato, usando esse tipo de chave, ainda assim dentro dos dados do objeto, ele tem algum outro tipo de chave candidata, como por exemplo aqui o código da disciplina, que é uma boa chave candidata. Para alunos, por exemplo, se eu usar o RA do aluno aqui como código, eu posso manter o RA internamente, ou posso ter talvez o CPF do aluno, alguma coisa assim, como uma chave candidata que seja válida para uma busca unitária. A busca unitária seria uma busca dentro de uma coleção, mas que vai retornar um objeto só. Mas eu posso usar essa busca de diversas maneiras. Uma outra busca interessante, entretanto, é uma busca quando você traz todos os objetos de uma certa collection. Então, supondo que eu tenha lá um conjunto de disciplinas, eu gostaria de trazer todas as disciplinas, uma lista de disciplinas aqui, e não só uma única disciplina. Então, vamos modificar um pouquinho o nosso código aqui. Eu vou até comentar essa linha aqui, da Database Reference,
do busca-código, e agora não tem mais busca-código disponível, eu vou fazer uma busca direto aqui no meu ramo disciplinas. Disciplinas Ref. Disciplinas Ref. Disciplinas Ref se referencia a esse nó aqui dentro da minha estrutura e tem várias disciplinas aqui dentro. Então eu acabo tendo mais de uma. Talvez eu não possa colocar isso daqui dentro de um único objeto. Então eu vou acabar até tirando essas duas linhas aqui. Vocês têm tudo isso dentro do vídeo, então não tem nenhum problema. Eu vou retirar os dois porque se eu tentar converter uma lista de disciplinas para um único objeto disciplina model, é provável que eu tenha um erro. Então eu vou matar os dois, inclusive tirando esse log. Mas eu vou manter aqui o value desse snapshot para a gente ver o que está retornando com isso. Então percebam que agora o que eu faço, eu aplico um listener, um value event listener, um single value event listener, pro disciplinas ref, que é essa referência aqui dentro, aqui. E então eu vou examinar o que vem de retorno aqui, só para mim ter uma certa ideia. Vamos executar aqui. Ele está buscando as informações e... ok. Ele traz para mim aqui um conjunto de dados agora, então não é só uma informação. Então ele traz essa primeira disciplina, ou na realidade a última que ele foi colocado, ele trouxe numa ordem que é diferente ali, isso não importa, a collection na realidade não tem ordem, com esse código. Aí tem a outra disciplina aqui, que é o 001, que está mostrado aqui, a outra que é o 002. Na realidade, e claro, a gente está vendo aqui que tem um começo desse documento, e depois um outro documento. Então é literalmente um par chave key com valor, value. Então tem a key aqui e o value aqui. Eu tenho basicamente uma collection. E esse objeto, o value do date snapshot agora passa a ser uma collection. Como é que eu faço para tratar essa coleção aqui? Então, baseado nessas collections, como é que eu posso buscar essa informação? A partir aqui do date snapshot, eu analisando os métodos que eu tenho vários gets aqui. Dentre os métodos apresentados, eu tenho um tal de getChildren. E o getChildren, como vocês podem ver aqui, ele retorna um iterable. O iterable é um iterável, isso está lá dentro do framework de collections de Java. Isso está disponível ali dentro. Na realidade, se não me engano, todas as collections podem retornar um iterable para você poder iterar sobre elas. E esse getChildren retorna com um iterable. E é um iterable de data snapshots. Então ele me retorna a coleção dos data snapshots aqui dentro. Eu vou colocar aqui. E na realidade eu retorno isso daqui para um objeto iterable, que é do tipo, na realidade, data snapshot. Vou chamar ele de it igual a. Então eu tenho iterable com data snapshot, e se vocês lembram de como é que isso funciona dentro de Java, tem aquele for para as collections. Então eu posso fazer um for aqui com um data snapshot dados, dois pontos, it. Então vou buscar todos os data snapshots aqui colocados. E agora eu tenho cada elemento desse snapshot como eu tinha anteriormente. Agora eu tenho dentro do laço do for, unidade por unidade dos data snapshots necessários. Aí, como eu já tenho diretamente o data snapshot, eu posso acabar convertendo isso. Então eu vou usar isso aqui como disciplina model, disc1. E aqui eu vou buscar desse data snapshot, que é o dados, a mesma coisa que eu fiz anteriormente, que é o getValue, mas passando aqui dentro do getValue o protótipo da minha classe, a classe que eu quero usar, né, que eu quero converter, que é o class. E daí eu posso tratar essas classes da mesma maneira. Então, o log.ala.i, com aquela mesma tag que a gente está usando, bd1, e aqui eu vou mostrar o título da disciplina, disciplina.getTítulo.
Então percebam que eu continuo tendo essa collection aqui, mas eu tenho isso está dentro do Data Snapshot, mas o Data Snapshot não é mais um objeto único. Ele na realidade é uma collection, então eu posso acessar essa collection usando o getChildren, e o getChildren me retorna um iterável, e eu posso percorrer esse iterável e fazer o que eu precisar, alimentar um adapter ou algo do gênero. Vamos executar aqui para ver se isso está funcionando. E eu consigo então buscar aqui. Então ele trouxe para mim a collection ainda, porque eu estou colocando no log a visão completa da collection. E depois eu consegui o iterable e estou mostrando aqui título por título. Ele mostra aqui todos os títulos que eu tinha disponível para poder executar. Então eu posso percorrer esse iterable, posso buscar essa lista. Evidentemente essa lista pode ser um pouco maior do que devia. Eu posso fazer um iterable onde eu busco somente os códigos, talvez, os códigos das disciplinas, o EF33B e coisa assim. E depois eu vou tratar isso de alguma forma com uma busca mais específica. Eu tenho pelo menos primeiro uma array com todos os códigos, coloco isso dentro de um adapter, array com código e título, por exemplo, numa collection. Depois, se eu clicar, por exemplo, nessa collection, eu posso buscar mais dados e assim por diante, tem alguma informação um pouquinho mais específica sobre o objeto em particular. Ponto interessante, eu consigo buscar isso também como se fosse uma collection. Bom, esse aqui é o básico das consultas, e agora nós vamos ver bem brevemente como é que funciona a classe query dentro do Firebase, considerando que nós não estamos fazendo uma query completa aqui. Nós não temos uma query SQL, é uma query baseada dentro do Firebase, que é uma query basicamente mais simples. Eu vou demonstrar um exemplo bem simples aqui, e aconselho fortemente que você dê um pulo na documentação para ver como é que isso vai rodar depois. Então eu vou criar um objeto da classe query, está aqui com o Google Firebase Database, a query 1, e uma query dentro do Firebase é basicamente uma operação que se aplica num ramo da sua hierarquia aqui dentro, e é uma query funcional no sentido que você aplica algumas funções a ela, e ela vai refinando esses passos, e uma vez que você tenha todas as funções aplicadas, uma concomitante com a outra, você tem um resultado final específico. Basicamente, se eu for pensar com uma query SQL, você primeiro vai dar a projeção, que significa dizer quais campos, por qual campo com qual campo você quer trabalhar, e depois pode então dar algum limite para esse campo, usar alguns métodos para fazer filtros e coisas assim. Os métodos não são exatamente tão completos assim, então não esperem uma query full SQL, query SQL ANSI 92 ou coisa assim. Mas já vai conseguir satisfazer algumas coisas, como por exemplo o fato de que se eu quiser buscar uma disciplina em particular aqui, dá uma olhadinha nas disciplinas, tem os computadores, banco de dados, e tem uma diferença entre as disciplinas aqui. Só diminuir isso daqui, o código IF21H, que são os códigos, né? Eu só queria ter certeza que eu não estava colocando códigos que sejam iguais entre eles, né? Na realidade, levando em conta quem é que tipo de banco de dados que é o Firebase Real-Time Database, mesmo o Firebase Firestore, ele não vai, tirando a chave aqui que ele considera única, por ser um ramo, né, um nó, ele não vai se importar se tem campos duplicados. O mero conceito de chave primária sequer existe aqui, né? Mas então eu posso buscar uma disciplina com banco de dados 1, que é uma disciplina que eu ministro, inclusive, na graduação, que por esse código, IF42B. Vou tentar fazer uma busca para essa query, esse filtro em particular. As queries do Firebase são aplicadas em cima de uma referência, então eu vou usar a minha database reference, né? Eu vou usar a minha referência aqui, que é o disciplinas ref, e a primeira coisa que você tem que fazer é setar a ordem. Na verdade, você seta qual campo você vai fazer a busca, você tem que setar exatamente o campo em particular que você tenha.
A gente vai falar sobre as limitações disso, como é que você pode passar por cima dessas limitações. E isso vai ser setado usando um método onde você já coloca a ordenação disso, o order by child aqui, onde você diz qual é o child em particular que você está buscando. Tem outros tipos de métodos aqui, eu só estou dando um exemplo mais simplista de como é que a query vai rodar. O que eu quero buscar em particular é o código, que está aqui, código. Então quero buscar esse código. E o order by child significa que eu vou vincular essa busca a esse campo, a esse child, a esse ramo aqui que está dentro do documento. E que também, depois, os métodos de filtro que eu posso aplicar vão ser aplicados em cima desse código também. E eu tenho alguns métodos que são disponíveis aqui, e vejo que agora mudou um pouco os métodos, né, porque os métodos já se aplicam diretamente à query. Os outros métodos se aplicavam database reference. E o que eu quero aqui é o método equal to. Então tem mais métodos aqui, tem o end at, start at, tem mais alguns métodos. E percebam que ele não tem exatamente um conjunto. Vou diminuir aqui para ver o resto dos métodos todos, né? Tem o end at, equal to, start at, order by. Não tem um conjunto enorme de métodos aqui dentro, é um conjunto mais limitado. Então vamos ver o equal to. E eu quero colocar aqui dentro o código de banco de dados, que é if 42b. Não preciso dizer que esses códigos são totalmente aleatórios, eu criei isso daqui completamente ao acaso. Evidentemente eu tenho um mínimo de relação com os formatos dos códigos do TFPR, mas os códigos reais devem ser diferentes disso, obviamente. Então o que eu estou fazendo aqui é dizendo, olha, eu quero fazer uma query, essa query vai ser baseada no campo código, vai ordenar por isso, se vier um resultado múltiplo vai vir ordenado por isso, e vai ser igual o código em particular tem que ser igual a if42b. Então eu explicito qual que é o campo que eu quero buscar aqui e qual que é o filtro que eu quero fazer em cima do campo com equals to, start set, coisa assim. Eu vou deixar basicamente a mesma coisa aqui, porque eu quero ver o resultado que ele vai me trazer, que é aqui, quero ver qual que é o date snapshot que ele vai ter. E depois eu vou percorrer esse date snapshot, porque ele vai retornar também um iterable. A query, você não sabe quantos registros vão vir. Você pode vir 0, 1 ou vários registros. Então o que ele faz é sempre retornar um iterable. Inclusive você tem um método aqui para você contar quantas children, quantas crianças, quantos filhos você tem dentro desse nó em particular. Você pode ter um child count. O que pode ser útil para você fazer previamente para saber se por acaso isso vai acontecer. Como nós não vamos usar diretamente, a gente só vai rodar o iterable, se o iterable for vazio, ele simplesmente não vai executar. Vamos rodar aqui e ver como é que essa query vai se comportar. Ver se ela vai funcionar bem, na verdade. E o que ele fez aqui? Disciplinas F. Ah, claro! Ele mostrou o mesmo resultado, que na realidade eu estou rodando, o listener está no disciplinas ref ainda. O listener, eu posso aplicar o listener à query. Então na realidade eu esqueci de trocar aqui. Eu vou colocar o query 1 como o ponto, onde eu vou ancorar esse listener, e agora o listener vai se basear nessas informações da query. Esse aqui era o dado do database reference anterior, que era disciplinas. Vamos rodar aqui. Está executando? Tá. E o resultado agora, espero que seja diferente, e realmente é. Percebam que ele continua retornando uma lista para mim, porque eu tenho aqui um abre e fecha chaves, e dentro eu tenho só um objeto, mas eu poderia ter vários, é uma query. E esse equal to aqui, ele não sabe, ou não se importa, sequer existe esse conceito, se isso aqui é uma chave primária, ou candidata. Isso aqui podia ser dentro da collection de alunos, por exemplo, podia ser o estado que o aluno nasceu, ou a cidade dele, ou coisa assim. Então pode vir, como eu falei, 0, 1 ou vários registros, isso não tem uma contagem mais específica. Então você recebe sempre uma collection. E daí, quando nós rodamos esse iterable, nós percebemos que só tem um registro.
porque pela lógica do nosso programa, do nosso banco de dados, nós sabemos previamente que tem que ter só um registro. Se por acaso tiver mais que um registro aqui, a culpa não é do Firebase, a culpa é nossa, a culpa é de quem programou. Dentro de eu já vou discutir um pouco mais sobre isso, mas dentro de um banco NoSQL, boa parte das responsabilidades e, por conseguinte, as culpas também vão para o programador. Num banco relacional convencional, você tem chave primária, chave estrangeira, restrições, todas as restrictions, se é que você aplica elas, né, você tem como acabar deixando aberto demais, mas se você aplicar todas as restrições, o banco tem a responsabilidade de não deixar nada errado acontecer. Então jamais uma chave primária vai se repetir, jamais um campo unique vai se repetir, jamais uma chave estrangeira vai ser quebrada. Como eu falei, é uma tecnologia de 50 anos de idade, isso que já está bem estabelecido, isso não vai acontecer. Num tipo de banco como esse daqui, que é um banco NoSQL, ele não trata nada disso para dar mais flexibilidade para o usuário, no caso aqui do Firebase, para ter mais desempenho, presteza e rodar isso numa rede maior. Então, se alguma coisa acontecer de errado, a culpa é tua. Você, nossa, do programador. Você tem responsabilidade por garantir que as entradas sejam corretas e, portanto, se por acaso tiver um código repetido aqui e vier o dado errado, se você procura alguém para apontar a culpa, acha um espelho, né? O programador acaba sendo culpado. Os programadores são os mordomos em geral da computação, né? Sempre a nossa culpa, mas nesse caso efetivamente vai ser. E aqui então nós temos um exemplo de como é que essa query acontece, e percebam que é uma query bem simples, ela não é uma estrutura mais complexa como as queries que nós temos dentro de bancos relacionais. Bom, o Firebase tem até mais coisas para ser mostradas, mas é importante que você agora possa explorar um pouquinho a API. A gente pode usar aquele selo lá do RTFM aqui para vocês buscarem mais informações sobre ele. Tem mais alguma coisa sobre as queries, tem mais informações disponíveis, mas não são assim tão... É importante que vocês analisem para ver até que ponto que isso pode funcionar para vocês. Um outro ponto interessante é que alguém pode reclamar: essas queries são muito simplistas, não tenho muito acesso ao que fazer aqui dentro. Isso é um defeito do Firebase? Não, isso é por design, isso foi projetado. Na realidade, quanto mais restrições você coloca dentro de uma estrutura de software, um banco de dados relacional, por exemplo, mais peso você coloca sobre ela também. Então, um banco de dados relacional, ele usa recursos de computação para manter todas essas restrições. Então, uma chave primária, cada vez que um registro entra, tem que ser verificado contra todos os outros. Por isso que a gente acaba colocando, por isso que boa parte dos bancos tem muito automático a chave primária, para tornar essa busca mais rápida. Uma chave estrangeira, a mesma coisa, os campos not null, os campos unique, o fato de que todo campo tem um tipo pré-definido, tem que ser validado e verificado, para você manter o ACID para você manter todas as restrições de um banco relacional, ele tem que fazer validação e verificação o tempo todo, E isso faz com que o banco gaste tempo fazendo isso. O que a gente queria com os bancos NoSQL é justamente nos livrar um pouquinho de toda essa carga, esse peso que acontecia, e poder usar o banco de forma mais livre. E, bom, se o banco não está verificando, quem é que tem que verificar? O programador. Então você ganha em desempenho, você permite escalabilidade, porque o ACID tem problemas, como a gente já discutiu, para rodar em um cluster grande, mas você transfere responsabilidade para o programador. No presente momento, a gente achou que essa conta é boa, a conta está funcionando bem. Então você faz seus programas de forma responsável e tem isso de forma aceitável no resultado. Mas claro que os riscos podem acontecer. Por isso tem vários papers, vários artigos, vários softwares que procuram validar tudo isso dentro do teu código. Você passa lá uma base de código, ele valida se sim, todo mundo está chamando de código, está todo mundo chamando de título, não tem um título O com 2 Os aqui, algum erro qualquer, porque realmente um typo, um erro de grafia, de digitação do programador pode causar um problema sério aqui. Então, o Firebase é feito para isso. Isso não é um defeito do Firebase. Isso é uma propriedade dele. Foi uma opção que foi feita. No caso do Firebase, isso se reveste de mais importância ainda, porque percebe que o Firebase tem que rodar de forma muito rápida e muito dinâmica. A gente faz os cliques aqui, o Firebase nessa conexão, e eu tenho que confessar que eu de vez em quando fico muito exasperado com minha conexão de rede aqui em casa, e quando estou assistindo filme, quando estou vendo o YouTube, isso de vez em quando me incomoda, mas o Firebase está se comportando muito bem aqui. Ele usa pouquíssima banda e é muito rápido. Então, ele precisa fazer isso
supostamente é um nível global. A aplicação pode rodar no mundo todo. Então ele tem que ser rápido. Portanto, ele tem que diminuir as validações e verificações e tentar fazer isso de forma mais rápida possível. Por isso que a gente usa um banco NoSQL aqui dentro desse tipo de estrutura. E não é para facilitar, é por design. É com intenção. A intenção é ter desempenho, é ter presteza, ter baixíssima latência e possibilidade de escalar muito bem. Sim, as queries não vão ser tão potentes assim. Sim, você talvez tenha limitações e dificuldades quando você está trabalhando com dados dados com volume maior ou coisa do gênero. Mas a gente está fazendo, a intenção foi pensar em sistemas que pudessem rodar em milhares de clientes, com todo mundo gravando informações, ele podendo transacionar essas. Transacionar não seria uma palavra ruim, porque a transação dele também é bem simplista, né? Mas poder passar essas informações, trocar essas informações, transmitir informações para todo mundo com um tempo aceitável. Novamente, se você tem uma aplicação que vai usar milhões de registros dentro de uma aplicação, pense bem sobre ela. Talvez essa aplicação pudesse ser melhor servida se você guardar isso num web service junto a um banco de dados relacional de verdade, mesmo um MongoDB, um banco NoSQL, e tratar isso localmente. Também tem o fato de que você pode usar um SQLite local, mas as aplicações móveis são feitas para serem ágeis e simplistas. Talvez um volume de milhares ou milhões de registros possa ser uma indicação que a tua aplicação não é exatamente, talvez tenha que pensar no design dela. Outro ponto interessante é que sim, nós temos aplicações que consultam muitas informações. Então a gente tem uma aplicação móvel do sistema acadêmico para os alunos. Então os alunos podem consultar todos os seus dados dos seus celulares, aqui na UTFPR. Não sei se está aberto para alunos da graduação, mas tem uma aplicação, tinha aplicações que não eram específicas da universidade, mas tem uma aplicação que um grupo da própria universidade, um colega meu, o professor Rogério Rantum, desenvolveu junto num projeto que eu fiz parte no começo. E esse projeto mexe com uma base grande, mas ele é baseado em web services e usa recursos como um Firebase só para manter dados de um único aluno, do aluno em particular. Na verdade, acho que ele usa banco de dados local. Até tem que verificar isso com o professor Rogério para ter mais certeza. Mas ele é baseado nos web services do sistema acadêmico que está num servidor Oracle da universidade. Porque são muitos dados. E eventualmente o aluno, se não me engano, consegue fazer matrícula com o aplicativo. E isso em particular é uma tarefa complexa, porque na matrícula, se você por acaso sempre passa em todas as matérias, está com o teu currículo certinho, não tem problema nenhum. No próximo semestre só pega as matérias que são indicadas, no máximo escolhe algumas optativas e segue para o próximo semestre, Como você pode imaginar, nem todos os alunos passam em todas as matérias o tempo todo. Alguns professores de vocês, por exemplo, fizeram isso. Eu nunca reprovei nenhuma matéria na graduação. O professor Robson, que talvez tenha tido aula, além de nunca reprovar, adiantou algumas ainda. Então, alguns fazem isso, mas nós somos a minoria. Em geral, você tem algumas repetições e daí as pessoas têm que disputar disciplinas. E, por exemplo, as disciplinas como Cálculo 1, como Eletromag, como Mecânicos Fluidos, que na engenharia essas matérias reprovam bastante. Aí você tem as pessoas com o seu celular disputando uma disciplina, tentando ver, eu quero tentar vaga nessa sala, mas tem gente tentando ao mesmo tempo e tal, tem uma série de critérios para dizer se você pode ou não entrar naquela disciplina e tal. E tudo isso é feito pelo celular e usando web services, que não teria como fazer com o Firebase para esse caso, porque tem um conjunto de regras muito grandes dentro do sistema, isso é complexo de maneira geral. Então, só para lembrar de que soluções diferentes, problemas diferentes, soluções diferentes. Sempre lembra do martelo e do prego. Se tudo que você tem na mão é um martelo, você vai começar a achar que tudo é prego. O Firebase é uma ótima tecnologia, mas pense no seu aplicativo e até que ponto tudo isso pode ser válido. Tudo bem? Bom, Firebase é bastante interessante, espero que vocês tenham gostado e logo depois vão ter alguns exercícios para vocês se divertirem um pouco mais. Até mais!